Jesus é retratado em muitos filmes e livros durante muito tempo e atualmente também. Mas o que a Bíblia fala sobre a natureza de Jesus Cristo? Ele foi divino, ele foi homem, ele foi divino e humano, com ou sem pecado? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje no SNTV com o teólogo e reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, Dr. Reinaldo Siqueira. Fique conosco. Doutor Reinaldo, a Bíblia demonstra no seu contexto que Jesus tinha a natureza de Adão antes ou depois da queda? Bom, eu acho que esse é um debate muito interessante, Felipe. Tem acalentado assim a discussão entre muitos acerca de Jesus, né? Eu acho que nós temos, em toda essa questão, com respeito à natureza de Deus, e aí envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos de ficar bem naquilo que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia é bem clara. Primeiramente, mostra que Jesus é de natureza plenamente divina, né? Diz que, como João diz, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? E este Verbo que era Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada que foi feito se fez. Exato. Se refere à história lá de Gênesis 1, descrevendo essa criação, falando de Deus criando, e diz que Jesus estava ali, criando, plenamente como Deus. Relaciona direto com a criação. Com a criação, a história de Gênesis 1. E depois que esse Verbo se fez carne, diz o verso 14 do capítulo 1, e habitou entre nós. Então, ele que era plenamente Deus, se fez carne. A palavra carne é algo ligado ao ser humano, né? E diz assim que ele então se tornou um ser humano e habitou entre nós, né? E isso fala da encarnação de Cristo. Quando diz, mas que dimensão é essa dessa encarnação? Né? Aí é interessante que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim, né, que Jesus, ele nos exorta, temos o mesmo sentimento de Cristo, de desprendimento, de sacrifício, de humildade. Ele que existia na forma de Deus, né? Interessante, né? Diz, forma de Deus. Aí a pessoa diz, bom, então é só forma. Na palavra usada no texto, a palavra morfê, de onde vem a palavra nossa para morfo, né? Antropomorfo, etc., dizer forma, isso não quer dizer só aparência externa, não é? O termo grego para aparência externa seria a palavra esquematzo, que é onde vem nosso esquema, que seria um tipo. Não, forma quer dizer de natureza e de essência mesma, idêntica. Então ele que tinha a forma de Deus e era igual a Deus. Então diz lá que Jesus tinha a forma de Deus, era a natureza de Deus. E ele era igual a Deus, não é? Ele, no entanto, se tornou, diz, ele não abriu mão disto, se esvaziou a si mesmo, tomando a semelhança de homem, não é? Sendo reconhecido na forma de um ser humano. E a palavra forma aqui é a mesma, que está ligando lá, quer dizer, a natureza e a essência é a mesma. Mas nesse mesmo texto de Paulo, lá em capítulo 2, versos 5, 6 e 7, existe algo interessante. Diz que Cristo era da forma de Deus e era igual a Deus. Hein? Agora ele era da forma do homem, mas semelhante ao homem. Tem uma diferença aí. Então aí tem uma pequena diferença aqui. Okay? Semelhante a nós, ele diz. Né? Paulo falando com respeito a nós. Então, ele se tornou semelhante ao homem e está assumindo a forma humana. Então, a forma indica a natureza. Jesus tinha a natureza humana. Mas ele não era igual ao homem, a nós, como ele é igual a Deus. Então existe algo interessante aqui. Jesus tem a forma de Deus e ele tem a forma de homem. Ele é igual a Deus e ele é semelhante a nós, seres humanos. Em que Jesus é semelhante a nós? Ou seja, qual que é a pequena diferença? Sim, esse aqui é o ponto, né? Esse é o pequeno ponto. Quer dizer, quando a Bíblia responde, o próprio Paulo e os outros apóstolos eles falam, Paulo mesmo diz que Jesus, ele em tudo foi um sumo sacerdote igual a nós. Lá em Hebreus capítulo 4, né? Ele diz em Hebreus capítulo 2, ele se tornou semelhante a nós, usa a mesma expressão. Sendo piedoso, compassivo, e diz, e ele foi tentado como nós, mas a única diferença, sem pecado. Tá aí a diferença. Então aí tá, quer dizer, ele tem toda idêntico a nós,
Mas o que ele é diferente da nós? Ele sem pecado. Mas esse sem pecado seria assim, ele não cometeu pecado, ou seja, ele não tem atos pecaminosos, ou ele não tinha natureza pecaminosa. Esse é outro debate aspecto. vem. Esse Né? é outro aspecto. Então diz, ele é ser humano, 100% ser humano, 100% Deus. Mas o 100% ser humano dele é diferente do nosso, porque ele não pecou. Não é? Somente em Atos, aí a própria Bíblia mesmo diz que nos diz a própria Bíblia que ele não tinha pecado. Não é? Essa é uma declaração que está em 1 João, capítulo, no Evangelho de João, diz que ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Mas isso era natureza ou somente em Atos? O próprio Jesus, quando ele falando com os discípulos, em 1 João, capítulo 14, ele diz assim, aí vem o inimigo, não é? Que ele nada tem em mim. Né? Falando assim de Satanás, aos seus discípulos, lá naquele momento final, faz uma diálogo distinção entre ele diz, aí vem Satanás, mas ele nada tem em mim. Não é? É interessante porque essa palavra Jesus, ela se refere um pouco àquilo que Jesus falou em João 8, com respeito ao ser humano, dizendo que nós, seres humanos, somos naturalmente filhos do mal. Nós somos porque aqui nós temos pecado, nós somos pecadores, não é? Mas Jesus não, ele não tinha pecado. E é interessante nisso porque quando você para pensar, Jesus, ele não era, nessa pergunta, ele era igual, ele tinha a natureza de Adão antes ou depois da queda? Na verdade, ele não tinha a natureza de Adão nem antes, nem depois. Ele era diferente tanto antes como depois. Por quê? Vamos deixar isso claro aqui, porque parece que a gente está abrindo uma terceira via aqui, que não é aquela do debate. Ok, vai esclarecer bem. Adão tinha uma natureza perfeita física e uma natureza moral física. Jesus, quando nasceu, a natureza dele já tinha o efeito de milhares de anos de enfraquecimento da natureza física. Claro. Então a natureza de Adão como homem era superior à de Cristo. Mas nesse aspecto que o senhor está explicando. Né? Físico. Antes da queda, ele era superior. Certo. Tanto física como moralmente. Não é? Então, Jesus não tinha a natureza de Adão antes da queda. Porque ele veio, a natureza dele é muito mais suscetível a doenças, a fraqueza, não é? Ele não tinha a vitalidade física de Adão, não tinha a vitalidade mental de Adão. Parece incrível isso, mas Jesus não tinha a vitalidade mental, a vigor e a capacidade mental de Adão. Vigor mental, isso. Ele não tinha capacidade, então ele não tinha. Mesmo depois da queda, Adão tinha uma natureza superior à de Jesus. Ele poderia resistir mais, ele era mais forte. Jesus tinha a nossa natureza já enfraquecida. Então ele não tinha a natureza de Adão antes da queda e também não tinha a natureza de Adão depois da queda, que ela se tornou ainda forte, mas pecaminosa, não é? Jesus, portanto, ele tinha a nossa natureza enfraquecida por 4 milhões de pecado, mas na parte moral, aí ele era semelhante a Adão só nesse aspecto antes da queda, porque ele não tinha uma natureza moral pecaminosa, não é? E o pecado, talvez a dificuldade que nós temos nesse debate, é que nós estamos lidando com uma realidade que eu acho que ultrapassa a nossa compreensão. Você vê, por exemplo, Satanás diz que ele é o pai do pecado. Mas é interessante que ele origina o pecado, mas depois de originar o pecado, ele se torna controlado pelo pecado. O pecado domina Satanás. Interessante isso, não é? Não é Satanás que domina o pecado. Depois que Satanás deu origem ao pecado, o pecado domina Satanás. Interessante então, isso. é uma força poderosa que nós nem sequer temos ideia do que realmente isso é. Entende? Porque ele é dominado e a única maneira para destruir o pecado vai ser o juízo final, quando Deus vai apagar o pecado e a natureza de todo mundo. Então, é interessante ver isso. Jesus, portanto, ele tinha uma natureza humana singular, não é? Diferente da de Adão, diferente da nossa, mas a única capaz de salvar. Interessante, hein? Porque ele teria de vir para lutar como ser humano e nasceu filho de homens da natureza fraca, mas ele não podia ser pecador, porque senão ele precisaria salvador para ele. Então, para ser salvador, ele não poderia ter pecado. E ele também veio para mostrar a tese básica. A tese de Satanás não é que um pecador pode guardar a lei de Deus. Não é isso. Todo mundo sabe que o pecador não pode guardar a lei de Deus. A tese de Satanás é que seres perfeitos não podem guardar a lei de Deus. E Jesus veio numa natureza enfraquecida
E com o poder do Espírito Santo que estava sobre ele, mostrou que o ser poderia guardar a lei de Deus. E que a terra de Satanás era errada. E ele, portanto, mostrou que Adão poderia ter guardado a lei de Deus. Mostrou que Lúcia poderia ter guardado a lei de Deus. Todos os anjos que caíram poderiam ter guardado a lei de Deus. Muito mais eles, porque ele ainda tinha a natureza enfraquecida. Exato. Mas sem pecado. Eles que tinham a natureza sem pecado e forte poderiam perfeitamente ter guardado a lei de Deus. Né? Como os outros anjos guardaram e como ele demonstrou ser possível. Muito bom. Muito obrigado, doutor Siqueira, por esses esclarecimentos. E quem sabe a gente volta num próximo programa para discorrer um pouco mais sobre esse assunto, que é bastante vasto e bastante profundo. Muito obrigado. Nada. O STN fica por aqui. Outras notícias, outras entrevistas você confere nesse lugar, nesse canal. Um grande abraço e até a próxima.